Estamos de volta, segundo bloco, debate entre os candidatos a prefeito de Campo Magro, o último da série de debates promovido pelo programa Liberdade de Expressão, que teve a coordenação do Leonardo Rocha, cientista político da Federal, a multimídia e som do Rafael Ledrix, com o apoio da Fabrini e a mediação através dessa pessoa que vos fala, Rafael Guazelli. Eu vou sortear agora, lembrando que no segundo bloco os candidatos vão perguntar entre si em tema livre. Eu vou sortear, serão duas rodadas, eu vou sortear quem iniciará perguntando. Candidato Pazzi tem 30 segundos para perguntar em tema livre a outro candidato a sua escolha. Candidato Casagrande, o que se pensa fazer ou pensa como plano de governo quanto à mobilidade urbana? Candidato Casagrande, você tem 1 minuto e meio para a resposta. Quanto à mobilidade urbana, nós queremos resolver a questão da falta de um terminal de ônibus. Seria o SIM, Sistema Integrado Municipal, dentro do nosso município, onde nós vamos interligar todos os bairros. Por quê? Porque hoje você sai do Jardim Boa Vista, 2, 4, que seja, precisa ir para o 24 horas, um Bom Pastor, você tem que primeiro sair do nosso município, ir para Curitiba e retornar para o Boa Vista. Nós vamos construir o SIM perto da estrada do Cerne e mudar só a rota de ônibus do Jardim Boa Vista 1 para resolver mais um problema, o Mercadão Popular. Vai ter um ponto de ônibus na frente e se localizará, você terá acesso até o terminal. Com isso, quem quer sair do Boa Vista, para no terminal e pega o ônibus Bom Pastor, ou São Benedito, ou Campo Magro, para onde ele se quiser locomover dentro do nosso município. Mobilidade urbana é o mínimo. Hoje o Campo Magro é um dos poucos municípios que ainda não tem um sistema integrado de ônibus dentro do município. Candidato Pazzi, você tem 1 minuto para a réplica. Você vai colocar um terminal, então, lá no Boa Vista, e daí vai colocar vários ônibus alimentadores para vir esse terminal, para depois ir no outro terminal lá em Santa Felicidade? Não. Opa, não pode. Você tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Já terminou? Ah, não. Então vamos continuar. E outra, o ônibus vai ser um ônibus circular dentro do município. Ele vai sair do Boa Vista, vai passar em todos os bairros, vai dar volta. Quanto tempo leva isso? Candidato Casagrande tem 1 minuto para a tréplica. Eu vou aproveitar aqui e vou entregar um plano de governo meu, o candidato Pazzi, ele vai ver o meu projeto do SIM. O que vai acontecer? Só o ônibus Boa Vista, ele vai sair do Boa Vista, vai passar em frente Nossa Senhora da Aparecida, da igreja, vai subir a rua de Paralelepípedo em frente ao Mercadão. Ela vai ter acesso a Norte-Sul e entrar na estrada do Cerne e chegar ao terminal do lado direito. O único ônibus que vai mudar da rota é o Boa Vista. Os outros vão passar todos eles e parar no mesmo ponto na saída do município. Candidato Casagrande agora. Pergunta, tem 30 segundos para perguntar a algum candidato da sua escolha, exceto o candidato Pazzi. Perguntar ao candidato Bozinha. O que você tem para me falar, Bozinha, sobre o nepotismo na sua gestão, que tornou o Campo Magro conhecido muito negativamente, que por sinal, muito negativamente, e que por sinal, se o vice, o Sérgio Martins, era vereador na época, e foi um dos vereadores que pediu esclarecimento sobre esse assunto. Candidato Bozinha, você tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Primeiramente, eu quero falar para você e para você que nos assiste, com muito respeito, que na época nem existia a lei do nepotismo. E você sabe, como nós somos família tradicional, é difícil não ter parentes em Campo Magro. E até servidores concursados, foi feita uma lista maliciosa dizendo que eram parentes no nepotismo. Então, quer dizer que nem em concurso público, se for parente de prefeito, não pode ser funcionário da prefeitura. Então, é isso que eu tenho a te falar. Candidato Casagrande, você tem 1 minuto para a réplica. Eu assumo aqui
um compromisso que na minha gestão, na gestão do Grupo Casa Grande, da família Casa Grande, não vai ter nenhum parente meu direto de primeiro ou segundo grau trabalhando na prefeitura. Não vai ter irmão, não vai ter pai, não vai ter primos, a não ser se algum for candidato, for concursado público. Senão não vai haver. Esse é o meu compromisso para o nosso município, para mostrar que a minha gestão vai ser totalmente diferente. Candidato Bozinha, você tem 1 minuto para a tréplica. Então, eu quero um compromisso, que o meu compromisso é ter gente de Campo Magro trabalhando na prefeitura de Campo Magro. Esse é o meu compromisso. Agora o candidato Bozinha pergunta, tem 30 segundos. Só me consultar aqui, o Leonardo, para quem que ele... Para o Menegusso agora, pela ordem, o candidato Bozinha tem que perguntar. 30 segundos. Candidato Menegusso, por que as pessoas reclamam tanto da área de saúde nessa atual gestão? Candidato Menegusso, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, Bozinha, eu quero dizer a você que a saúde, ela não é nunca 100%. Campo Magro avançou muito na saúde. Nós temos aí, quando pegamos o município, nós tínhamos mais de 4.000 pessoas na fila de espera para uma consulta ou para um exame. Hoje baixamos para 800. Não é exatamente o que precisamos, mas já baixamos quanto por cento? E nós estamos construindo mais duas unidades de saúde básica, né, que vão atender a população. Já fizemos o concurso público para novos médicos e deveremos contratá-los agora já no mês de outubro. Nós estamos hoje com 18 médicos, temos especialidades, portanto... Com relação a medicamento também, nós estamos aí com a cesta básica de medicamento para toda a população, e essa questão de dizer que o município não está atendendo a população e que tem que ficar a partir das 4 horas da manhã numa fila de espera, é porque não agenda a sua consulta. Porque se agendar a sua consulta, ele chega exatamente na hora que ele agendar. Portanto, a questão de saúde no município está avançando muito. Inclusive, nós estamos com software agora para interligar todas as unidades básicas, onde cada cidadão poderá ser realmente atendido em cada unidade básica. Candidato Bozinha, você tem 1 minuto para a réplica. Eu fiz essa pergunta porque me assustou quando falaram que ia se fechar o 24 horas. Então, e a reclamação que eu ouvi foi nesse dia a dia da nossa campanha. Então, esse é o motivo da nossa pergunta. Candidato Menegusso, 1 minuto para a tréplica. Em relação ao 24 horas, Bozinha, você está falando que ouviu que ia fechar. Você ouviu de quem isso? Do prefeito, do secretário de saúde, isso? Por um acaso, se falou alguma vez em fechamento? Até porque o 24 horas, quando você construiu 24 horas, foi um projeto que eu deixei, fui eu que desapropriei aquela área, deixei o recurso e você realmente construiu 24 horas. Naturalmente, o mérito não pode também dizer que você fez o 24 horas. O 24 horas já era um projeto anterior. E o 24 horas está muito bem atendido, é tanto que muita gente de Curitiba vem no 24 horas para ser atendido. Melhor atendido aqui em Campo Magro do que as próprias unidades básicas nas UPAs de Curitiba. É isso que eu tenho a dizer para você, Bozinha. Candidato Menegusso, agora você tem 30 segundos para perguntar ao candidato Pazzi, em tema livre. Muito bem. Pazzi, o dia que você entregou a sucessão, você falou naquele dia que deixou 45 milhões para o município. 45 milhões, naturalmente, é orçamento. Portanto, quando eu assumi, você deixou muita dívida. Inclusive o INSS que você nem pagou do 13º e da folha de pagamento de dezembro. Candidato Pazzi, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Tinha aprovado 45 milhões da verba do PAC para construir casas, fazer regularização fundiária na Rua Calêndulas, casas nas áreas de risco do Jardim Viviane, do Pioneiro e do Bom Pastor.
Nós tivemos todas as nossas contas aprovadas. Se nós tivéssemos deixado dívida, o Tribunal de Contas não teria aprovado nossas contas. Isso pode verificar, qualquer um pode consultar lá no Tribunal de Contas. Se eu tivesse deixado dívida com o INSS, eu estaria respondendo criminalmente por isso, porque seria apropriação indébita do salário do servidor. Então não procede, não é verdade isso. Candidato Menegusso, você tem 1 minuto para a réplica. Olha, Paz, com relação à dívida, está tudo aqui, ó. Eu quero mostrar a todos os espectadores e a vocês, candidatos, as dívidas que o Paz deixou estão aqui. Inclusive, algumas que foram pagas na nossa gestão. Pagamos mais de 1.200.000 na gestão e ainda ficou muito mais dívidas aqui, que da gestão dele soma aí 3.205.000. E com relação aos recursos que você deixou com o PAC, você realmente fez desapropriações de áreas sem consultar o proprietário, inclusive prejudicando famílias com valores tão baixos que quando houve uma concessão, você fez um acordo com a Caixa Econômica que se houvesse qualquer diferença, o município arcaria. Hoje nós estamos com mais de 2,5 milhões para pagar, não poder assentar essas famílias pelo aquilo que você fez com as famílias. Candidato Pazzi, 1 minuto para a tréplica. Está falando besteira, estão polemizando uma coisa que não é verdade. Se eu tive as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas é porque não ficou dívida, porque as contas estavam corretas em dia, senão não teria aprovado as contas. Legal, então agora vamos para a segunda rodada. Gostaria de agradecer a audiência aí de todos aí que estão acompanhando de Campo Magro. Vou sortear agora quem vai abrir a segunda rodada perguntando. Casa Grande inicia perguntando, 30 segundos para perguntar a um outro candidato a seu critério. O candidato Bozinha. Há vários comentários sobre suas contas, levando a você que as suas contas foram reprovadas no Tribunal de Contas, foram reprovadas pelos vereadores, levando a você hoje a conseguir uma liminar. Me fale um pouco sobre isso, fale um pouco sobre o 13º dos servidores que você não pagou, os professores, na sua última gestão, o repasse dos empréstimos consignados bancários que não foi repassado, não foi pago, e o recolhimento a menos de R$1 milhão. Tempo encerrado. Candidato Bozinha, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quem está falando é você, né? Inclusive, a esperança tua é que eu não fosse candidato. Todos sabem que eles diziam, não, o Bozinha não pode ser candidato, o Bozinha está cassado, né? Antes de eu começar a campanha. Então, eu não tive o contraditório e ampla defesa em nenhum julgamento das minhas contas municipais. Por isso, hoje pela manhã, amanhã se acompanhar o site do TRE, foi aprovada por unanimidade minha defesa, 6-0. Então, sinal que isso não é verdade. O que eu quero falar para você, quanto ao resto a pagar, contas, eu queria saber qual que é a tua experiência em administração pública. Se você já administrou alguma prefeitura, Câmara Municipal, então essa que é a minha pergunta, já respondendo a tua. Porque todos nós, os 3 aqui que estão presentes, que já foram prefeitos, tem problema sim na Câmara Municipal, problema contábil, problema, todos têm. Por isso existe uma Câmara para fiscalizar e um Tribunal de Contas. Então eu quero que você fique ciente que se eu não pudesse, não tivesse contas aprovadas, eu não seria nem candidato. Candidato Casa Grande, você tem 1 minuto para a réplica. A minha experiência é cuidar de uma empresa há 49 anos no município, onde eu sou um empresário, passando por crises, épocas boas, dificuldades, fartura, mas sei administrar. Cresci, comecei do nada e cresci. Gestão pública. É muito mais fácil você administrar um dinheiro no final do mês que está lá na sua conta. Você, dona de casa, que você tem que trabalhar, ganhar o seu salário mínimo, você tem que chegar lá e saber administrar isso. Quando no final do mês você pagar a sua conta de luz, de água, o seu alimento.
Agora, muitos falam que sabem administrar. Eu tenho aqui, ó, uma conta de uniforme, tanto do prefeito Paz, que fala que dá uniforme escolar, tanto do Bozinha, que deu uniforme escolar, mas não pagaram a conta. Tanto que hoje a prefeitura está sendo o quê? Processada por falta de pagamento. Isso é saber ser um gestor público? Não é. Nós precisamos de mudança. Põe um empresário lá que ele vai saber tocar a prefeitura como a sua própria empresa. Candidato Bozinha, 1 minuto para a tréplica. Eu tenho certeza que você não tem experiência mesmo em administração pública, porque o prefeito não manda tudo. É um complexo, Câmara Municipal, Prefeitura, Executivo, Legislativo, trabalhando harmônicos. Então, eu não consigo discutir, né, se você não tem essa experiência, não é como a tua empresa que faz o que você quiser, mas a Prefeitura não. Nós temos regras a serem seguidas. Agora o candidato Bozinha deve perguntar para o Paz, a seu critério, para o Paz ou o Menegusso, exceto o Casagrande. 30 segundos. Paz, o que levou a Campo Magro perder aquele convênio que eu falei que existia com a PUC dos médicos, que vinham gratuitamente para Campo Magro, era o único município da região metropolitana, inclusive os colegas prefeitos de outras prefeituras, vinham e queriam saber como que nós conseguimos fazer. Paz, candidato Paz, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quando nós assumimos a prefeitura, não havia convênio com universidade nenhuma. Tinha um contrato com uma empresa chamada Sudebras, uma OCIP. E nós conseguimos daí, colocamos farmácia no unidade 24 horas, com tratamento odontológico à noite também, com medicamento da cesta básica. Tinha toda a medicamento, tinha médico profissional, não por número de consulta, médico para atender por hora. Sempre teve médico, nunca faltou. Inclusive eram 2 médicos que ficavam no plantão das 24 horas. Então não havia convênio nenhum. No nosso tempo, quando assumimos, não havia esse convênio. Então saúde sempre foi bem cuidada, tinha profissionais. Na cada área dele, da especialidade de cada um, colocamos um aparelho de eletrocardiograma no 24 horas, onde um profissional atendia os nossos pacientes. Candidato Bozinha, você tem 1 minuto para a réplica. Eu ouvi você falar agora há pouco que você tem todas as contas aprovadas, mas tem uma que não está aprovada, que inclusive se refere à saúde. Por isso que você está sendo questionado e o Tribunal de Contas desaprovou e tem uma devolução de 12 milhões, como a IGA, Gol e essa que era a tua administração na saúde. Candidato Paz, 1 minuto para a tréplica. Quanto esses 12 milhões, o Tribunal de Contas anulou, é um parecer de uma inspeção. Está anulado esses 12 milhões. Não existe. Isso aí, eles queriam que eu devolvesse o dinheiro que foi pago para os médicos e para os profissionais. Foram pagos e o serviço foi executado. Não foi uma coisa fictícia. Então, está anulado. O Tribunal de Contas anulou esse relatório de inspeção aí. Isso não existe. Isso aí é uma maneira de tentar desconsiderar o trabalho que nós fizemos na saúde. Nunca houve isso. Sempre foram bem atendidos e estão com saudades do nosso tempo, onde nós dávamos até exames médicos às pessoas que não tinham capacidade de se deslocar. O profissional ia até a residência deles, depois as nossas agentes de saúde iam entregar o resultado dos exames na própria residência. Candidato Paz, agora me ajuda aqui, Leonardo. Pergunta para o candidato Menegusso. Tem 30 segundos. Por que ele não dá uniforme e material escolar para as crianças, para nossos alunos, quando a arrecadação é 50% maior do que o nosso tempo? Além disso, na saúde também, há uma reclamação muito grande confirmo o que o candidato Bozinha falou. Há uma queixa muito grande que tem que levantar de madrugada para poder marcar uma consulta, e é número de consulta e não por tempo. O médico não atende por hora, atende por número de consulta. Eu nunca vi um contrato por número de consulta. Aonde, que tipo de contrato? Candidato Menegusso, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta.
O candidato Paz, você gosta muito de falácia, porque agora mesmo o Casagrande mostrou aí que você não pagou o uniforme escolar. É muito fácil você oferecer o uniforme escolar e depois deixa de pagar. Nós entregamos o uniforme escolar para as crianças em 2013 e agora estamos fazendo o quê? Um levantamento socioeconômico para entregar o uniforme escolar para os carentes. Agora, dizer que vai dar uniforme escolar e material escolar e não pagar, ora, bolas, está aqui, ó. Eu tenho aqui um relatório de tudo que você deixou de pagar. Está aqui, escrito aqui. Está aqui para o público saber e qualquer um saber. Por que você realmente vem falar de certas coisas, inclusive da saúde? Olha, a saúde de Campo Magro, você fala que dava remédio, sim, dava. O remédio não era nem controlado. Hoje nós temos um controle nas farmácias, nós controle nas unidades de saúde que entregam o remédio para a população. As consultas que são feitas consultas em todas as pessoas que vão nas nossas unidades de saúde. Então você fica falando certas coisas que você não fez muito mal e ainda fica falando que estão com saudade de você. Paz, olha, vamos olhar o teu passado, olhe bem o que você construiu no teu passado. Candidato Paz, você tem 1 minuto para a réplica. Mais uma vez, as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Se tivesse deixado dívidas, não teriam sido aprovadas. E quem implantou os computadores em todas as unidades de saúde para ver um controle dos medicamentos foi na nossa gestão. Não havia controle de medicamentos em nenhuma unidade de saúde, em nenhum posto de saúde que nem a população conhece. Então, foi nós que implantamos a distribuição de medicamento e o controle de medicamento. Inclusive um computador na central da Secretaria de Saúde para isso. Então, mais uma vez, eu tive todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, que se tinha uma dívida com material das crianças, não foi na nossa gestão. Candidato Menegusso, 1 minuto para tréplica. Olha, você ainda volta a falar essas coisas. Candidato Menegusso, o microfone. Aliás, você está falando realmente que foram aprovadas suas contas no Tribunal de Contas. E as contas que estão aqui, o que representa isso aqui? Entende? Não é só o uniforme escolar que você deixou de pagar. Você deixou de pagar muita conta aqui, mais de 2 milhões de contas a pagar. Isso aqui, sabe o que vai acontecer? Na próxima gestão, quem assumir, eu ou qualquer um, vai ter que pagar, porque isso aqui vai ser ajuizado, e o que for ajuizado não tem jeito de deixar de pagar. Eu já paguei 2.470.000 das contas sua e da gestão do Bozinha também. Estão aqui, olha, foram 7 milhões e poucos de reais, foram pagos 2.470.000 e 5 milhões ainda para pagar. Então, poxa, você fica falando aí conta aprovada. Conta aprovada, eu quero saber aqui, olha, eu tenho um relatório de todas as contas para pagar. Agora o candidato Menegusso tem 30 segundos para perguntar ao candidato Casagrande. Muito bem, Casagrande. Você já quando colocou aí no seu plano de governo, você fala que vai construir uma cidade. O que você entende, então, por cidade, já que o município que foi criado na gestão, que foi a primeira gestão em 97, nós criamos todas as leis do município, inclusive lei orgânica. E o que você vê como uma cidade, então, se ela não existe como cidade o município de Campo Magro? Candidato Casagrande, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Eu vejo uma cidade como uma cidade que tenha, pelo menos, dignidade para a população, onde tem uma praça, um parque, um atendimento de saúde digno, que tenha imóveis próprios para a prefeitura, veículos próprios, sede própria de Câmara de Vereadores, uma estrutura completa, onde nós temos escolas com contraturno, onde nós podemos ter uma praça para jogar um futebol, um vôlei, para tirar essas crianças da rua. No meu tempo eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, registrado.
Hoje não, as crianças ficam na rua se envolvendo com droga. Uma cidade que, para se resolver esse problema de criar uma cidade, nós precisamos acabar com tudo isso aqui. Superfaturamentos de veículos, monitoramento no ano 2013, 2014, mais de 5 milhões de reais em monitoramento eletrônico. Por isso que falta remédio, por isso que falta atendimento, por isso que falta saúde. Isso acontece em todas as gestões. Todas elas. Eu sou realmente a mudança. Nós temos aqui vários serviços mecânicos, nós temos todos os carros alugados e gastamos 192 mil no mês de julho de 2015 em mecânica. Para arrumar o quê? Temos nossos maquinários locados e gastamos aqui, ó, 260 mil reais de locação de máquinas. Para quê? Se nós temos as nossas, não temos a doação, todo mundo senta no carro da polícia e pousa lá. Tira uma foto, passa um gestor, passa outro e sempre a mesma coisa. Cadê os nossos carros da polícia militar, que às vezes vão procurar empresários para fazer o conserto? Cadê os nossos policiais na rua? Então chega de falar, vamos fazer. Candidato Menegusso, você tem 1 minuto para réplica. Olha, você fala tanta coisa aí, viu, Casagrande? Eu pergunto para você, você conhece o orçamento do município? Quanto você acha que deve investir na educação e na saúde no município? Quanto % do orçamento? Você sabe me informar isso? E além disso, você vem falar de manutenção dos veículos e locação. O município, ele ainda é carente de tudo isso. Por isso nós temos um maquinário locado para poder atender o serviço público. E se esse serviço público é atendido com maquinário, é porque tem uma necessidade. Com relação a prédio público, olha, o município está com 20 anos. Nós temos um projeto aqui, naturalmente na minha gestão, de construir sim um prédio público, inclusive uma subprefeitura aqui no Jardim Cecília, para atender a população dentro das necessidades de cada cidadão. Candidato Casagrande, 1 minuto para a réplica. Orçamento mínimo pela lei da saúde ou pela lei da educação, isso aí é básico. Você tem que atender a mais, a contento a população. Se isso aqui não fosse questão de fraude, superfaturamento, nós não teríamos um diário oficial que você pagou para pagar 34.500 para imprimir. Onde você tem que chegar na prefeitura, deixar teu RG num protocolo para você pegar um diário oficial. Para quê? Para esconder? Então põe em público. Todos os gestores falam que estão pagando conta de um para o outro, mas ninguém mostra. Por que quando assume a prefeitura, não chama o Tribunal de Contas, não chama lá, pode chamar até a Polícia Federal. Põe lá e mostra, está aqui. Está aqui no papel, deve-se isso. Se eu for vender minha empresa, vou mostrar quanto que tem de estoque, quanto que eu tenho para receber, quanto que vale a minha empresa, quanto que é o meu patrimônio. Prefeitura é a mesma coisa, minha gente. Vamos tocar esse município para frente. Vamos construir uma cidade de verdade. Na minha opinião, Campo Magro não é uma cidade de verdade. Legal. Segundo bloco encerrado. Dentro de 5 minutos voltaremos ao vivo. Que gostaria de agradecer novamente aí o amigo telespectador ouvinte pela grande audiência que estamos tendo nesse debate. Campo Magro parou para assistir esse debate. Dentro de 5 minutos estaremos de volta. Até.